8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! O primeiro carro da Mitsubishi, o Ulisses me fez um convite dos 4x4, foi em 98, acho que foi. A gente foi para o Paraguai, porque eu não conhecia o Lancer. A gente montou o primeiro em Assunção, no Paraguai, e eu fui para lá, na verdade, para aprender a mexer no carro. E montamos o carro em 22 dias lá. E voltamos e disputamos o campeonato brasileiro aquele ano. Eu montei vários carros eu não lembro certo quanto foi, eu acho que foi 11, 12 carros que eu montei de Lancer 4x4. Para vários pilotos. Os primeiros 11, 12 que veio para o Brasil, a gente montou. Era bem dificultoso. A gente saía com uma F1000 primeiro e depois com uma F250. No ano seguinte, nós saía daqui e ia até o Chile, em Osorno, Porto Monte lá, em 3 na caminhonete, um descansava dentro do Lancer lá atrás, tirava o banco do caroneiro, do navegador e botava um colchão ali com um assoalhozinho até atrás lá, pra gente ir descansando, e nós fazíamos uma batida só daqui até lá. Sem que as granas também era curto, patrocínio era difícil. Olha, a gente já sonhou com vários projetos aí, e o primeiro deles foi um Subaru, né, um STI, que a gente, ele veio da Subaru Oficial do Brasil, da antiga equipe oficial Subaru no Brasil, e a gente foi repaginar, foi atualizar ele, a versão na Argentina, na empresa Baratec, próximo lá, à região de Córdoba. E nós inspiramos ele, a nossa inspiração era o Subaru WRC do Mundial, né, que começou lá com Peter Sauber, entre outros, né, e a gente conseguiu um modelo assim muito parecido. Era um desafio enorme, porque ele tinha um câmbio 6 marchas, uma característica totalmente diferente do Lancer e do 4x2, mas foi um carro que nos deu muitas alegrias, muito aprendizado e muitas vitórias, né? Nós conseguimos vitórias marcantes, como por exemplo no Rally de Araucária, no Rally de Curitiba, o famoso rally, numas disputas muito bacanas aí na época do Subaru. Então foi um carro que me marcou. Depois a gente teve um projeto de 4x2, onde muitos pilotos realmente
do Rally brasileiro migraram para essa categoria e nós fizemos um Focus N3, né? Mas um projeto novo, sempre que é um projeto novo, ele precisa tempo, precisa investimento, precisa muito treino, tu não consegue acertar numa única temporada. Então a gente ainda, eu não vou dizer que não fomos bem sucedidos, ele se adaptava a alguns rallies, outros ele não se adaptava bem, nós não tínhamos encontrado ainda uma transmissão adequada para ele, e acho que quando a gente precisava evoluir o carro, a categoria perdeu força, e aí a gente retomou a categoria 4x4 e deixamos o projeto um pouquinho de lado, mas o foco seguiu aí, fazendo inúmeros rally aí na mão de outros pilotos e navegadores. Nós, dentro dos nossos sonhos aí, logo que nós fixamos que íamos andar de 4x4 e que talvez fosse a nossa característica, a minha como piloto e o Rafa sempre perfeito na navegação, de evoluir nosso carro. E aí nós fomos em busca de um protótipo, do Maxi, e aí fomos desenvolver o primeiro Polo Maxi Rally, né? A nossa é a versão número 1 na América, né? E a gente construiu ele lá na Argentina com a Baratec, desenvolvemos com a melhor especificação de câmbio, buscamos usar uma suspensão da própria Baratec, valorizando aqui, né, pela proximidade da Argentina e tentar ter uma versão de suspensão também de custo menor que pudesse nos viabilizar. E trouxemos o carro para cá e tivemos assim muito trabalho para evoluir a questão da eletrônica, a questão da transmissão, do câmbio, do setup de suspensão. E se passaram aí, essa foi a 3ª temporada, né? E o carro vem cada vez mais sendo competitivo, né? Nós evoluímos assim muito, a gente está bem satisfeito. Isso a gente tem um reconhecimento, inclusive lá do pessoal da Argentina, que o nosso carro chegou num excelente nível de evolução, né, em termos gerais e do conjunto do carro. A gente tem um setup bem bacana. E não paramos aí, nós agora para 2023 temos uma evolução aí também na suspensão que queremos implementar no carro para tornar ele cada vez mais competitivo e obviamente mais competitivo fica sempre um desafio para a gente andar mais rápido, e obviamente em busca de grandes disputas e sempre visando títulos, né? Olha, e aí surgiu, como nós tínhamos ainda o nosso Lancer Evo 9, e com a evolução dos carros, né, de um entre-eixo menor, mais protótipos, assim, modernizar, com o objetivo de modernizar essa categoria 4x4 e aproveitar toda a mecânica fantástica dos Lancers, surgiram os Proton. E nós, então, pensando nisso, fomos buscar, assim, estudamos o modelo do Onix da GM e entendemos que ele poderia ser um carro adaptado a esse projeto e iniciamos, então, um projeto aí. Estamos praticamente vai completar aí 2 anos, né, de desenvolvimento. Iniciamos esse desenvolvimento junto à ProHome, né, junto com uma equipe boliviana que veio para Florianópolis com a ProHome trabalhar nesse projeto e agora aqui estamos concluindo algumas etapas para que o ano que vem a gente possa botar nas pistas aí mais um 4x4, mais um projeto novo, o projeto do Onix que deve se integrar na equipe e que sai com novos navegadores, jovens navegadores e jovens pilotos, porque o projeto do Onix tem esse objetivo de lançar navegadores e pilotos.
eu acabei sendo campeão da Copa Coach, mesmo não sendo o piloto mais rápido na época, mas eu era o cara que tinha uma consistência e conseguia chegar sempre no final das etapas, e acabei vencendo nomes como Paulo Lemos, que corria na categoria, que era uma lenda na época. E aí com isso, minha relação com a Mitsubishi começou a se estreitar, né, com esse título aí. Aí no ano seguinte eu continuei correndo no Rally de Velocidade, aí eu troquei o carro, fui andar com um Lancer, que a Mitsubishi acabou me dando o carro. E depois disso eu parti para o Rally dos Sertões, também correndo pela Mitsubishi. E acabei vencendo os Sertões de 98, com a primeira L200 fabricada no Brasil. E aí, como prêmio, na volta desse rally, eu tinha passagem para o Sul, mas o pessoal, meu chefe de equipe, que era o Maurício Sala na época, falou assim, tem que ir a São Paulo que o chefe quer falar contigo. Aí eu fui a São Paulo e acabei, resumindo, que a história é longa, tive uma reunião com o presidente da Mitsubishi, o Eduardo Souza Ramos, que é um cara que eu devo muito a ele, foi um grande incentivador, sempre me apoiou aí enquanto eu estava correndo. Eu acabei ganhando um Lancer Evolution 5 pela vitória no Rally dos Sertões e uma verba para preparar o carro para correr o Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade com o primeiro 4x4 aqui no Brasil. Aí teve alguns reveses aí nesse meio tempo, porque na virada do ano deu um plano, eu não me lembro que plano que era, mas assim, as peças no Paraguai eram todas em dólar, eu fui para lá preparar o carro, fui rodando com o carro para lá preparar Santo Antônio, colocar suspensão, essas coisas todas, central eletrônica, e a verba que a Mitsubishi tinha me dado do dia para a noite tinha se transformado em metade do valor, porque com esse plano econômico que saiu, o dólar passou a valer o dobro e eu já não tinha o dinheiro para preparar o carro. Mesmo assim eu fui para o Paraguai, fiquei um mês e pouco lá no Paraguai, ajudando na preparação do carro, aprendendo. E aí quando eu voltei, comecei a correr com o Lancer Evolution e dali para frente sempre fui recebendo as evoluções do Lancer da Mitsubishi, né? Então eu corri com o Lancer Evo 5, 6, 7, 8, 9 e o último é o 10, né? Todos os anos que eu corri o campeonato todo, eu sempre fui campeão na categoria 4x4 e é um orgulho ter tido uma marca que me apoiou por tanto tempo. Ainda hoje a gente tem algumas parcerias aí na parte de peças. Outro parceiro grande que não dá para deixar de lado é a Yokohama. Desde 98 eu fui buscar esses pneus na Argentina, eu tinha ido assistir o Mundial da Argentina com o Cláudio Rossi, que era um piloto, que hoje a gente é concorrente e super amigo. Eu fui com ele assistir uma etapa do Mundial que ele ia correr lá, e aí no fim ele não pôde correr, mas eu fiquei lá a semana inteira enquanto eles estavam fazendo o levantamento, e eu acabei descobrindo uma lojinha que vendia uns pneus Yokohama. E eu falei, esses pneus que eu preciso levar para o Brasil para colocar no meu carro, que estava sempre tendo problema de furar pneu, que a gente corria com pneu de rua na época, nos Lancer e no Coach. E aí eu juntei um dinheiro para passagem, fui para a Argentina, para Buenos Aires, lá peguei um ônibus, caminhei umas 50 quadras até chegar onde era a loja de pneus, com dinheiro contadinho, comprei 8 pneus. E o cara, tu vai levar como? Não, me dá uma carona até o aeroporto aí que eu vou embora com os pneus. E aí eu vim embora com os pneus. Aí no fim foi uma confusão no aeroporto, eu chegando com 8 pneus, tive que dormir uma noite em cima dos pneus lá na Argentina para vir embora. E aí eu trouxe os primeiros pneus para o Brasil. E logo em seguida eu vi um anúncio da Yokohama na 4 rodas na época. E eu mandei, na época recém começava aquela história de e-mail e tal. Aí mandei um e-mail para eles e aí começou uma parceria que dura até hoje aí com a Yokohama também.
a história do Proto foi meio que assim, aconteceu tudo na hora certa e no lugar certo também. Porque é o que aconteceu. 2020, quando começou a pandemia, a gente correu a primeira etapa do ano em Pomerode e logo em seguida começaram os bloqueios. Aí a nossa oficina é 100% de carros de competição, né? A gente só cuida de carro de rally, não trabalha com carro de rua. Então a gente começou a revisar os carros, né? Revisamos um carro, revisamos outro, e a pandemia continuava com tudo fechado, até que chegou uma hora que a gente não tinha mais o que fazer na oficina. E eu também não tinha mais de onde eu obter recursos, né, para pagar o salário de todo mundo, pagar as contas, né? Então aí eu tive a ideia de fazer esse proto. Falei com 2 pilotos, na verdade primeiro eu falei com um piloto, esse piloto não queria me emprestar o dinheiro para eu dar o andamento, aí no fim ele me emprestou o dinheiro e com esse dinheiro a gente conseguiu ir tocando a oficina e começando um projeto. Aí nós optamos por o HB20, Hyundai HB20, por quê? Todo mundo me pergunta, mas por que o HB20? Porque era um carro que recém tinha sido lançado e a gente queria fazer o proto com um carro atual para ele ter uma visibilidade de ter um carro atual correndo, né? Porque não adiantava pegar um carro antigo, investir um monte de dinheiro, preparar um carro legal e o carro já está fora de linha faz 2, 3 anos. Então a gente optou no HB20, recém tinha sido lançado. No meio da pandemia, eu procurei alguns HB20 se tinha algum usado para venda, não tinha nenhum. Liguei para todas as concessionárias do Brasil para ver se tinha algum de test drive, também não tinha. Resumo da história, tive que comprar um HB20 zero. Aí nós desmontamos eles todos e fizemos tudo aqui dentro da oficina. Todo o desenvolvimento foi feito aqui, nosso mesmo. A gente tentou fazer um projeto com calma para poder ter o menos erros possíveis, né? Porque cada erro era um custo alto no desenvolvimento e tempo, né? Então a gente foi montando o carro e acabou, alguns ficaram meio assim, mas isso aí não vai funcionar. A gente tinha certeza que ia funcionar porque nesses protos, para quem não sabe, a mecânica do carro ela é toda de um Lancer Evolution. Pelo regulamento pode-se fazer com um Lancer, Evo 9 ou Evo 10 ou um Subaru. Como nós temos todos os Lancer Evo 10 aqui, e um monte de peça de reserva também de Evo 10, a gente focou o desenvolvimento no Evo 10 e a gente sabia que a parte mecânica é extremamente confiável e a parte estrutural a gente tinha certeza, por toda essa bagagem aí de 30 e poucos anos de rally, sabia que essa parte estrutural não ia ter erro. Aí a gente desenvolveu o carro, depois a pandemia durou outro ano, a gente acabou não andando com o carro. E aí quando ele ficou 100% pronto, nós resolvemos estrear esse ano. Estreamos no Rally lá em Goiânia. Acabamos ganhando os 2 dias, logo na estreia ganhamos 2 etapas. E o carro se mostrou confiável, como a gente já imaginava. Só que precisava ainda de um pouco de desenvolvimento na parte de suspensão, porque como o carro pesa quase 300 kg a menos que o Lancer, tinha que mudar a carga de mola, carga de amortecedores, e nesse primeiro rally a gente foi basicamente com a suspensão igual a do Lancer, do Evo 10, e a gente viu que o carro era muito duro e precisava ser amaciado. Então eu acho que é uma opção para quem tem os Mitsubishi Lancer Evolution.
é um carro um pouco mais competitivo pelo peso, né? O entre-eixos é menor também, é um carro muito diferente de pilotar do que um Lancer. Eu costumo brincar que o Evo 10 é um Landau no rally. Ele é super macio e toda a reação dele não é inesperada. Ele meio que avisa, vou escorregar, tu sente pilotando que o carro é bem tranquilo. Já o Proto é um carro bem mais arisco, parece um 4x2, as reações são bem mais rápidas, então para te andar com ele no limite tem que estar com o nível de pilotagem assim bem alto, porque é um carro um pouco mais difícil de pilotar que o Lancer Evolution. Na verdade, a dificuldade no Brasil são o preço das peças, né? Infelizmente a gente está com o dólar muito defasado, né? O valor do real frente ao dólar está muito defasado, então isso torna tudo muito mais caro nessa parte de competição. E não é só no rally, qualquer outra categoria que depende de peça importada está bem complicado com o valor do dólar alto do jeito que está.